Olá, estudantes da disciplina Educação Especial, Processos. Damos sequência aos nossos estudos coletivos. Hoje vamos continuar no material da disciplina, na parte B do nosso estudo. Espero que todos estejam bem, passado o recesso, passado, né, as festas de final de ano. A nossa aula vai seguir o seguinte cronograma. Primeiro, nós vamos apresentar de forma expositiva e dialogada o conteúdo da unidade B. Depois, teremos um momento tira dúvidas. Depois, no terceiro momento, iremos realizar a explicação da atividade avaliativa e também, num quarto momento, para dúvidas remanescentes, seja em relação à educação especial, ao conteúdo, às atividades e avaliações. Desejo a todos um bom encontro. A qualquer momento, vocês podem abrir o microfone e, enfim, né, comunicar conosco. E também, ao longo da disciplina, para quem vai nos assistir no momento da gravação, não hesitem em mandar mensagem. Nós estamos aqui, eu e a professora Tassiana, nós estamos aqui para dar suporte para vocês. Nós também já fomos estudantes da graduação e sabemos que muitas vezes algumas coisas podem ficar em dúvida, mas não fiquem com essa dúvida para vocês, porque é juntos, nesse coletivo, que nós vamos construindo. Vocês percebam a importância desses conteúdos neste momento que nós enfrentamos hoje no cenário educacional. Eu e a professora Tassiana somos professoras da rede municipal aqui de Santa Maria, que preliminarmente já lançou um estudo e está num processo, né, de implementação de um projeto para a questão da aprendizagem. Então, eu vinha fazendo os slides de vocês ontem à noite e vinha pensando assim, o quanto que muitas coisas, embora não estejam diretamente relacionadas ao público-alvo da educação especial, serão, sim, possibilidades metodológicas que muitos de nós terão que adotar para seguir. Nós temos alguns dados, né, que nos mostram demandas quanto à alfabetização. E aí a gente tem, assim, até o 5º ano, alunos que não foram alfabetizados. E aí, quando a gente chegar ali nas adaptações curriculares, embora esse material e essa disciplina se direcionem ao público-alvo da educação especial, eu creio que esse material pode ajudar vocês a ter algum norte, porque o que nós temos hoje por parte do Ministério da Educação, infelizmente de forma atrasada, mas agora temos, né, são o mapeamento, né, as avaliações diagnósticas que estão, né, sendo desenhadas via plataformas federais com muita força e vão ser desafios, né? Percebam que nós vamos ter que ter muito deste olhar que nós vamos começar com vocês hoje. Embora este material seja mais direcionado ao público-alvo da educação especial. Já vou fazer os adendos. Esse material, ele é um material que em algumas nomenclaturas já está defasado. Nós deixamos para vocês o material da aula 1 gravados e vamos também deixar um material gravado sobre quem é o público-alvo da educação especial, que foi trabalhado lá na disciplina Educação Especial Fundamentos, para que vocês possam, nós vamos deixar linkado abaixo aqui nesse vídeo, para que vocês também possam acessar. Inclusive, agora nós tivemos de novo uma atualização para adequar o público-alvo do autismo com a CID, que mudou, né? E aí mudou algumas nomenclaturas. A gente vai deixar isso tudo gravadinho para vocês, para complementar, porque a gente acredita que às vezes um material não dá conta, né? E também estamos terminando de ler um material que hoje para nós é referência, que é a professora Márcia Plete, que tem trabalhado com o desenho universal da aprendizagem. Nós também vamos deixar como um estudo complementar, que creio que seja bem interessante
nesses novos contornos, onde nós pensamos em alternativas para todos os estudantes. Dando sequência, então, o nosso texto da página 23, ele vai falar sobre as categorias de adaptações curriculares de pequeno porte. Lembrando que as adaptações curriculares de pequeno porte ocorrem sempre relacionadas ao professor. São as que conseguem ocorrer neste espaço metodológico e didático. Eles não precisam de nenhuma autorização, seja da escola ou da Secretaria de Educação. Não há necessidade de fazer realizações de adendos, né, documentais à trajetória daquele aluno. São adequações que a gente sempre faz pensando que na acessibilidade e a aprendizagem e desenvolvimento do estudante da educação especial. Então, ele vai trabalhar quais tipos de adaptações. Adaptações de objetivos, adaptações de conteúdos, adaptações do método de ensino e da organização didática e adaptação no processo da avaliação, né? Que é esse processo que é o final, mas que ele é muito, muito interligado lá à questão metodológica. A gente vai explicar isso para vocês ao longo da aula. E também, eu deixei um asterisco aqui, adaptação na temporalidade do processo de ensino e aprendizagem, que quando a gente chegar nele mais específico, eu vou trazer para vocês como nós estamos vendo isso hoje na prática, seja lá na educação básica ou ainda no ensino superior. Tenho para vocês uma citação. O professor Boaventura é muito citado, né? Ele é referência quando a gente pensa em ações afirmativas. As ações afirmativas são muito maiores do que o processo de inclusão de pessoas com deficiência nos espaços educacionais. As ações afirmativas, elas são muito mais amplas, elas demandam grupos maiores, né? É o que a gente chama de diferentes minorias, e o professor Boaventura de Souza Santos consegue, né, de um jeito muito leve, de um jeito muito organizado na escrita, nos trazer, né, a relevância de olharmos para estes grupos que, como nós trabalhamos lá na disciplina anterior, muitas vezes não tiveram nem acesso ao sistema, né, educacional, muito menos a equidade de acesso dentro das práticas. E o professor Boaventura nos diz, né, que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Essa frase é o que eu sempre penso quando eu ouço um professor, um desavisado, né, que me diz assim: eu trato todos iguais, e usa esse discurso como uma barreira, né? E aí a gente já entra no que a gente trabalhou lá, né, anteriormente, que são as barreiras atitudinais. E aí ele segue. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, não alimente ou reproduza as desigualdades. Porque se a gente continuar fazendo do mesmo jeito feijão com arroz, que quem sabe ainda exclui, a gente vai aumentar ainda mais essas desigualdades. E se a gente pensa em pesquisas como essas que o professor Boaventura nos traz, o impacto, ele não é só no sujeito, mas é todo o núcleo desse sujeito. Porque quando eu tenho uma pessoa com deficiência e eu nego a ela o acesso equitativo, eu estou negando também isso à geração, ao núcleo familiar que ela constitui. Então, isso é uma coisa muito séria, isso é uma questão que a gente precisa sempre ter claro. Hoje, mais do que nunca, nós temos uma sociedade plural. Muitas pessoas ainda tentam retroceder para essa caracterização, essa norma, né, que não existe mais, essa norma que não atende nem a quem está enquadrado a ela, que inclusive descaracteriza o próprio sujeito, e aí daqui a pouco ele já não se reconhece mais e não vê mais nem sentido no seu próprio ser, né, porque essa norma, ela tende a nos padronizar, a nos tornar reféns de ciclos
que geralmente atendem a interesses do grande capital, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso, e esses discursos que às vezes a gente reproduz podem ser bem complicados, como na minha época é que a gente aprendia, né? Na minha época que a gente aprendia, agora não aprendem mais nada. E tem uma vez que me falaram assim, ó, eu fico. Desculpa, gente, assim, não é preconceito linguístico, porque vocês ouvem o meu sotaque. Eu fico meia. A pessoa disse assim, ó, fico meia triste, porque na minha época que a gente aprendia. E aí eu fiquei pensando, né? Uma geração que às vezes se põe como sendo lugar da aprendizagem e não entendeu ainda algumas coisas da língua portuguesa, né? Então a gente entende assim, ó, claro que hoje a gente tem diferentes contextos educacionais, mas assim, ó, a gente que está na escola, olha a complexidade que se tornou o currículo. Eu acho assim que os nossos estudantes fazem o que podem, o que conseguem. Vamos seguir, que essa frase aí dá para fazer uma aula só com ela, né? Então vamos para as adaptações de objetivos. O que acontece? Nós, quando vamos dar uma aula, vamos montar uma atividade, um cronograma. A nossa aula, nós temos vários objetivos pedagógicos. Vocês são professores, vocês sabem. Então, o que acontece? Muitas vezes o professor, quando ele tem um aluno, ele tem que olhar para os objetivos das suas atividades e, quem sabe, vai ter que adequar alguns objetivos para que eles sejam diluídos em diferentes atividades ou ainda fragmentar a atividade para que a gente possa atingir diferentes objetivos em momentos diferentes. Eu vou mostrar para vocês um exemplo para que fique um pouquinho mais claro, tá? Aqui tem uma atividade que a gente faz com os pequenininhos, tá? É assim, ó, pré-B, e pode pegar no maternal também, vai depender muito da mediação que vocês fizerem. Chama arroz colorido. Eu peguei aqui, fiz um monte de arroz branco, sem sabor nenhum. E coloquei diferentes cores, colori o arroz e coloquei diferentes sabores, tá? E coloquei doce ou salgado. Com essa atividade, eu tinha muitos objetivos. Certo? E é isso que vocês fazem. Vocês, quando vão fazer uma atividade, não fazem só uma atividade para o aluno, tá? Então, como é que eu fiz? Tinha arroz de tudo que era cor, com diferentes sabores. Tinha arroz com... sabores só tinha 3 sabores. Um que era salgado, um que era com leite condensado e um que tinha um pouquinho de canela. Eram 4 sabores. E um que tinha um pouquinho de mostarda para dar picantezinho. Mas a gente, as crianças, tem que cuidar também, né? A quantidade de condimentos. Então, assim, ó, essa atividade, ela tinha vários objetivos. A primeira era estimular os 5 sentidos. A questão visual, acuidade visual, foco visual, reconhecimento das cores. Vocês sabem que as crianças pequenas, às vezes, elas confundem as cores, os tons, elas confundem, né? Marrom, vermelho, preto. Aí elas estão aprendendo, né? Ninguém veio pronto, a gente não veio pronto, a gente também teve que aprender. Então, essa atividade, ela tinha vários objetivos. Percepção visual, os 5 sentidos, discriminação ó, de sabores, isso é categorização. Aspectos fonológicos, por quê? Porque a gente queria que a criança falasse. Então, ali, ó, a gente já trabalhava o quê? Dicção, expressão verbal, classificação, cores, texturas, coordenação motora, por quê? Dependendo da criança, você faz ela pegar a colher. E esse movimento de motricidade fina e ampla, porque tem que ter a fina aqui, que ela segura na mão, e a ampla, que ela vai fazer o movimento até a boca dela, tem a ver com a coordenação motor. Esses são os objetivos. Quando a gente faz uma atividade dessas. Mas o meu aluno, aqui não era verbal. Então, ali, como é que eu fiz? Eu modifiquei o objetivo. Eu verbalizava, não ele.
Entenderam? Para que ele fosse internalizando o conceito. Então, ali estão os ajustes nos objetivos. E aí, depois, na outra semana, a gente vai trabalhando outros e outros. Quando a criança já é mais verbal, essa atividade a gente pode fazer com que ela fale como é que você sentiu sobre, sabe? Que ela divida cores quentes e frias. Vocês conseguem entender o que a prof falou agora sobre a adequação de objetivos? São olhares. Não é que esse aluno nunca vai ter acesso à questão fonológica. Ele vai, mas nessa fase que ele se encontra, ele não vai fazer que nos colegas, porque ele não é verbal. Os outros colegas, eles são verbais. E aí, o que a gente faz? A gente reforça, ó, esse aqui. E quando ele comia, ó, salgado, doce. Gente, isso aqui faz um sucesso com as crianças. Então, assim, eu tentei trazer algumas coisas que podem ajudar vocês também a entender lá na prática. E vocês percebem, adequação de pequeno porte, ficou só restrito à minha metodologia, não precisa, né, passar por um aval da direção, não tem, né, nenhum impacto. Entenderam a questão da adequação de objetivos? Qualquer dúvida, nos mandem lá no bate-papo. Adequação de conteúdos. Então, ela traz, né, esse material, que nós temos 4 categorias que nós podemos fazer a adequação de conteúdos. Priorização de áreas ou unidades do conteúdo, reformulação da sequência do conteúdo, priorização de tipos de conteúdo e eliminação de conteúdos secundários. Nós sabemos que muitos conteúdos são densos e grandes, e que eles envolvem muitos aspectos. E que, dependendo do aluno, quem sabe isso possa trazer uma confusão. Ou ainda, no caso das altas habilidades, superdotação e do autismo, principalmente no nível 3, que o conteúdo é muito simples. Então, vocês viram? Às vezes a gente já tem que também trazer uma reformulação da sequência dos conteúdos, porque às vezes essa reformulação quer dizer que é acelerar, certo? E, às vezes, a priorização dos conteúdos é também a gente conseguir elencar os mais específicos, tá? Vou trazer um exemplo, porque a gente geralmente pensa no aluno com desenvolvimento que precisa o quê? Mais fragmentação, né? E, às vezes, não. Essa reformulação, ela nos dá brecha também por esse outro público. Essa aqui são os estados da água, tá? Os estados da água, eles exigem do aluno uma abstração enorme, tá? É uma coisa muito difícil, principalmente o estado gasoso, para qualquer criança, principalmente, que é onde a maioria de vocês vai trabalhar, que são os professores hoje, né, de pedagogia. Então, como é que a gente faz algumas ideias? Eu vou trazer uma outra também que pode ser feita. Uma é essa com saquinho. A gente coloca a água no saquinho e deixa ele no sol. E é muito interessante, porque ele vai formando a gotícula, sabe? E aí a gente explica como é que funciona o processo de evaporação. E o outro, eu gosto muito de trabalhar com esse gelinho aqui. São os corantes. Aí eu faço gelinho colorido. É por isso que a gente sempre anda por aí com as sacolas térmicas indo para o colégio, né? E aí eu congelo. Eu uso corante, aqueles de corante, mas se vocês querem, podem fazer até com suco de legumes, assim, mas aí já é uma pegada mais saudável. E eu já fiz com um aluno com suco Tang, porque ele levava tudo à boca, tá? E esses são corantes alimentícios, tá? Então, dá pra fazer com guache, mas aí a guache tem que cuidar mais, porque a criança pode levar à boca. Com o Tang é um cheiro surreal, tá? Surreal e fica bem bom também. E aí a gente faz esses gelinhos. Então, a gente faz primeiro suco com o estudante. Aí depois, ou então ainda a gente já leva ele sólido, tá? E aí mostra para ele sólido. E ele vai derretendo. E esse aqui é bem legal, porque a gente vai pintando com a criança. E aí fica molhada a folha. E aí a gente fala, ó, água, líquido. Vai ficando líquido. E aí a gente bota para secar com a criança. Em dias muito quentes, assim, ela pode ficar até assim, tu faz atividade ao meio-dia, já tá pronto. Agora, assim, na primavera e começo, assim, do ano. E aí, tu vai mostrar para ela que vai evaporar e que a água vai ficar gasosa. Então, são os jeitos, né? A gente já trabalhou também uma vez com a roupa, sabe?
botou gelinho dentro da água, lavou a camiseta. Então, vocês entendem que às vezes é fragmentar, trazer de um jeito mais concreto. E aí, eu vou falar para vocês, isso vai depender muito, muito, muito da série em que se encontram. Essa atividade que está aí representada, a segunda, foi feita com o aluno do maternal. E essa que eu fiz com o Sukutang foi feita com o aluno do 6º ano. E é ali que eu quero chegar para vocês. Para o aluno do 6º ano, a gente não trouxe os elementos, assim, sabe? H2O, a gente ficou água, né? A gente ficou ainda nesses elementos mais concretos e trouxe esse processo para que ele conseguisse entender efetivamente os estados da água, sabe? Que nem no caso aqui eu tenho uma garrafa que eu congelo, e aí a gente pode levar também assim, né? Leva, e aí deixa até o outro dia, e aí pede para ele ficar olhando, observando, principalmente com alunos com demandas de abstração, tá bom? Sempre eu gosto de trazer os exemplos, porque eu acho que pode agregar um pouquinho. A outra adequação tem a ver com as adaptações no método de ensino e na organização didática. Então, tem a ver como é que a gente vai organizar. Vocês percebam, está tudo bem interligado. Mas, no entanto, tudo vem para nos conscientizar, né? Que daqui a pouco a gente tem que trazer isso de uma maneira diferenciada. Então, aqui eu tenho uma visão, a primeira imagem, que é o ensino bilíngue. O que acontece? A professora ensina na língua oficial do nosso país, que é o português. E há um intérprete que faz essa mediação. Lembrando sempre, vocês vão ter a disciplina de Libras ainda, e lá nós vamos ter elementos bem importantes que vão mostrar para vocês que não adianta só o intérprete, tá? Nós vamos trazer uns macetinhos bem interessantes para vocês, e como vocês podem fazer slides para educação bilíngue, que ficam show de bola, que ajudam assim a reforçar, né, esse conceito de escrita e linguagem na concepção bilíngue. Eu digo para vocês, um lugar que vocês vão aprender muito, 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 assim, onde é bilíngue, são esses lugares como aeroportos, que são preparados para pessoas que vêm de vários locais. Comecem a olhar, está escrito em português, em inglês e tem ícone. Eu acho, assim, ó, fantástico, porque vem pessoas de tudo que é local. Então, quando forem a lugares assim estruturados, hoje até bancos, eu vou dizer assim, não sei como é que é a rodoviária da cidade de vocês, porque dependendo da cidade é bem mal sinalizada, né? Mas em algumas repartições públicas, eu acho que é ótimo assim para vocês já irem vendo. A gente usa muito, muito, muito a imagem e o texto associados. Existem técnicas até para fazer slides muito mais ricos para aprendizagem. E bônus, vocês fazem pensando no aluno surdo e vocês dão um upgrade na aprendizagem do aluno visual de vocês que não tem deficiência. É impressionante quando a gente alia os estilos de aprendizagem de outros estudantes e como eles também vão se beneficiar dessas adequações. A segunda imagem refere-se a uma criança com deficiência física, e também, né, é o público-alvo, a pessoa com deficiência, público-alvo da educação especial. Então, vejam, ela participa da atividade de educação física, de mobilidade, mas ela vai realizar do jeito dela. E o professor tem que ter também essa sensibilidade. Hoje, gente, vocês têm um aliado muito importante na classe regular, que é o professor de educação especial. Isso, em muitos momentos da história da aprendizagem, não teve. Então, façam essas parcerias. E o segundo também é uma menina que vocês veem atrás, ao fundo, tem uma menina pintando em pé, né? Naquele estilo de pintura com apoio, e ela, né, fazendo a pintura na mesa. Então, percebam, metodologicamente, ela teve um ajuste, mas isso não a impede de realizar a atividade. E você sabe, a gente que é professor, os alunos não fazem todos iguais também. Vocês sabem que os nossos alunos são
o que são, o que eles conseguem, que nem nós. Somos os professores que podemos ser, e o que queremos é ser cada vez melhores. É assim. E é nesse ritmo que a gente consegue. Adaptação de processos de avaliação. Gente, eu acho que assim, ó, a avaliação precisa estar ligada. Vocês vão perceber, inclusive, a avaliação da nossa disciplina. A avaliação, ela tem que ser coerente com a metodologia de aula, com o conteúdo e com a linguagem empregada. Não adianta eu ter um tipo de aula e fazer uma avaliação com termos diferentes, que não estão nem no texto, nem nas aulas, em nenhum momento. Isso aí é um processo assim que não é o de aprendizagem, isso aí é um processo diferente. Isso é um resquício que a gente tem de jogos e desafios. E a aprendizagem ela é um outro lugar. Se a gente pensa desenho pedagógico e ergonômico de um processo de aprendizagem, ele vai acontecer pela consolidação. A avaliação faz parte do processo de consolidação da aprendizagem. Então, ele tem que ter uma sequência, ele tem que ter os mesmos termos. Não adianta vocês lá ficarem fazendo só a conta com casa decimal e vão lá e depois chegam lá e mudam, né? Na hora da avaliação. Que subsídios que vocês deram? Nenhum, né? Então, eu sempre penso assim, a adaptação na avaliação tem que ser um processo contínuo do que foi na aula. E isso a gente tem que, se eu deixei que o meu aluno utilizasse lupa, utilizasse leitor de tela, utilizasse computador, tivesse acesso ao intérprete, tivesse dilatação do tempo, eu tenho que continuar, não vou fazer uma avaliação fora disso, tá bom? Vou trazer alguns exemplos de avaliação e algumas coisas que no nosso material não tem. Aqui é uma prova oral, tá? A gente trabalha bastante com provas orais, seja para alunos que não são especificamente o público-alvo da educação especial, a dislexia, muitas vezes a deficiência intelectual, alunos bilíngues, então a gente faz a prova na língua Libras, né? Deixa a pessoa se expressar nessa língua. Existem várias outras possibilidades. A prova oral, ela é uma prova que ela pode ser aplicada. Os professores têm respaldo legal para aplicar uma prova dessas, tá? Vocês não precisam se preocupar. O processo de avaliação, você tem autonomia para isso, tá bom? Inclusive com alunos que têm trauma com avaliações. A gente tem que pensar, tem alunos que têm pânico de prova, inclusive no ensino superior. E é bem difícil. Aqui nós temos uma segunda, que é uma menina usando material dourado. Então, ela pode fazer a prova com o material físico, né? Isso ajuda muito, uma prova com contas, com quantidade, com somas, né? Pode ajudá-la. Se ela pode usar o material físico lá durante as aulas, na avaliação também, a gente sempre entende que ela também pode usar. E os leitores de tela, no caso, o NVDA, os leitores de tela, né? Vai depender muito do leitor que o aluno usa. E tem uma coisa que é bem interessante, que o aluno possa usar o computador dele. Eu sei, assim, que às vezes a gente fica com medo que o aluno vai colar, mas assim, ó, cada computador é um computador. Eu vou dizer para vocês, e a gente que fica testando o programa de acessibilidade nos computadores, quando eu testo neste aqui, e quando eu testo lá no meu trabalho, é diferente. Eu não sei, gente. Assim, os dois são o mesmo sistema operacional, mas eu não consegui ainda entender direitinho, assim, ó, qual que é. E aí a gente sempre, né, é defensor de que o aluno possa usar o próprio computador. Eu acho assim, ó. Se eu posso usar a minha caneta para escrever, quando eu vou lá fazer uma prova, o aluno também pode. O que pode acontecer é do professor querer verificar o computador, né? Pode supervisionar, o aluno tem às vezes eles desligam a tela, né? E ficam digitando para não ver. Então, isso vocês podem solicitar, que a tela fique, essa tela aqui, né, fique acesa e tudo mais. Eu trouxe um adendo para vocês aqui. Depois eu volto para a temporalidade, né? Sobre as avaliações, nós temos 2 documentos bem importantes, que são aqui. Na política de 2008,
o aluno, né, ele tem a garantia de que nesse processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação de tempo para a realização dos trabalhos, né, e o uso de língua brasileira de sinais, de textos em braille, de informática ou tecnologia assistiva, né, recursos de tecnologia assistiva. Por quê? Eu vou explicar para vocês o tempo adicional, o porquê que ele acontece. O leitor de tela, ele funciona de um jeitinho diferente. A gente, quando vai lendo, a gente vai pulando, volta o parágrafo rapidinho. Deixa eu mostrar aqui no texto. Que caiu aqui no texto. Eu tô aqui, li todo o texto, eu digo, fiquei com uma dúvida aqui. Eu volto e eu vou aqui direto. Com o leitor de tela, não tem que ficar voltando tudo, tá? É uma especificidade da tecnologia. Existe também um outro decreto, não tem tanto peso legal, mas ainda é vigente, que é o decreto 3.298, que ele fala que principalmente as instituições de ensino superior deverão oferecer as adequações nas provas, né? E também a questão do tempo adicional. Mas o documento mais forte é o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, aqui, a Lei 13.146, de 2015, que fala da dilação de prazo. E aí ela traz assim que é direito do aluno, e aí vai trazer para todas as etapas e modalidades, tá bom? Então, percebam, no decreto tem já a sinalização para o ensino superior, e aí depois vem a política de 2008 que fala, né? Inclusive ele diz, né, do tempo, da metodologia, da adequação, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele vai trazer bem específico para qualquer nível e modalidade. Então, perceba, está na lei, né? A família tem o direito, esclarecido estando, poderá inclusive reivindicar, né, judicialmente, se não for feito. Mas a gente entende que não precisa chegar, né, às vias de fato jurídicas, né? Eu acho que tudo é uma questão, se o nosso aluno precisa desse tempo adicional, ele precisa desse tempo, né? A gente tem que se organizar. Adaptação na temporalidade do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, às vezes, a gente tem que organizar diferentemente os processos desse aluno para que ele consiga desenvolver, né, as suas competências e habilidades. Aqui, a adaptação de temporalidade, ela pode ser tanto para acelerar, no caso das altas habilidades, como também para definirmos objetivos específicos. É bem difícil isso, né? A gente pensar em adequação de temporalidade sem pensar na retenção. É difícil. Mas existem alguns casos que a gente consegue organizar isso, porque às vezes o aluno ele tem demandas num determinado componente curricular. Então, a gente vai organizando isso dentro da grade educacional dele, faz atividades. Hoje, agora, né, com a implementação das plataformas como o Classroom, né, a gente consegue trabalhar também com esse suporte adicional. Então, nesse sentido, entra a questão da temporalidade. Ela não é tão usada, né, hoje, a gente fica muito mais naquele lugar metodológico. Então, assim, na prática, o que vocês mais vão utilizar? Adequação metodológica, adequação de objetivos e também na avaliação. É nesse lugar que a maioria de nós, na prática, na realidade, vai atuar. Como eu mostrei para vocês, né? O aluno não é verbal, a gente coloca, às vezes o aluno ele não é verbal, mas ele já sabe o que significa, ele já sabe ler. No autismo é muito comum. Eu tenho um aluno que ele lê inclusive em inglês, né? Já lê em inglês, ele entende em inglês, ele lê, mas ele não fala, porque tem a ver com o próprio transtorno. E aí, às vezes, a gente resolve com ele, em vez dele falar, ele pega a fichinha com o nome. E aí ele
E ele já internalizou que aquilo ali é um triângulo, que é assim que se escreve triângulo, que é assim que se escreve quadrado, né? No caso de uma atividade mais específica. Perceberam que não é dar vantagens para que o aluno só passe, mas é sempre com esse objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Outra coisa que eu queria trazer para vocês que o nosso texto traz, que é importante que nós, como professores, todos nós, né, seja o professor de educação especial, seja o professor da classe regular, estejamos atentos a estes 3 grandes itens. Que a gente esteja atento ao nosso aluno, para identificar os conhecimentos que eles já possuem sobre aquele tema que a gente vai e com as necessidades que ele vai apresentar para conseguir, né, acessar esse novo conhecimento, né? Isso, né, a gente considerando sempre a zona, né, real de aprendizagem e a zona proximal e potencial, e tentando fazer essa ponte de aprendizagem. Então, considerar o que ele tem, o que ele sabe, que o professor use da sua criatividade para criar alternativas. E eu sempre digo assim, ó, juntos nós conseguimos pensar melhor em alternativas. Por quê? O professor da classe regular é o que conhece como ninguém o seu aspecto curricular, aquela dinâmica. O professor que alfabetiza, o professor que trabalha com matemática, ele conhece como ninguém o aspecto curricular com o qual ele trabalha. E ele consegue desdobrar esse aspecto curricular como nenhum outro, porque ele às vezes passou ali 10, 15, 20 anos já, né, interagindo com aquele conteúdo, com aquele conceito. Então, a gente às vezes faz essas parcerias e consegue criar alternativas ótimas, que beneficiam não só o aluno público-alvo da educação especial, mas, sobretudo, todos os outros estudantes, tá bom? Que o professor use continuamente da avaliação para identificar o que precisa ser ajustado. Então, assim, ó, muitas vezes a gente vê, infelizmente, houve relatos de professores que contam, né, que alguns colegas nem avaliam esse aluno com deficiência. E aí, como é que você vai saber o ajuste, né? O que ficou, o que não ficou, o que tem que ser reformulado, né? Então, são coisas assim que a gente, como professor hoje, no ano de 2022, né, uma época informatizada, uma época com tanto acesso à informação, a gente já consegue, né, pensar num lugar muito mais plural já do que antigamente. Então, temos que assumir também este posicionamento. Alguma dúvida sobre o conteúdo? Se não tiver, eu vou seguindo, né? Lembrando sempre que, para quem vai assistir a gravação, vocês podem mandar mensagem lá no ambiente virtual, a gente vai adorar tirar as dúvidas. Se vocês tiverem um estudo de caso, a gente vai adorar, né, trazer elementos que possam ajudar a pensar esse local. Tem tanta coisa legal, gente, vocês não têm noção que a gente pode fazer e que é uma coisa assim, ó, que às vezes ajuda todos os outros alunos. Eu conto, assim, do lugar de fala mesmo, dos alunos, assim, que a gente pensa muito para o aluno surdo, para o aluno cego, né? Para o aluno cego, a gente pensa numa técnica que chama descrição de imagens, ou a audiodescrição quando é em som. E aí depois a gente vai percebendo que muitas pessoas não conseguem interpretar a imagem com tudo que ela tem lá dentro. E que a descrição da imagem, inclusive, enriquece o material para as outras pessoas que às vezes nunca se deram em conta do que é uma flor de lis, do que é um azul petróleo, né? Então, a descrição de imagens consegue ajudar outras pessoas a acessar aquele conteúdo. Os slides que a gente pensa para os alunos surdos, eles conseguem, com as técnicas, né, de pareamento visual com o texto, eles são ótimos para os alunos fixarem a aprendizagem, os outros alunos, os outros colegas. Para a gente que dá aula, é ótimo, porque a gente está aqui, né? Geralmente, quando a gente dá aula no slide, a gente dá aula aqui, o slide está aqui, né? E aí eu viro e eu já olho aquela imagem, eu
Eu não preciso ficar lendo, a minha aula fica muito mais fluida. Então, assim, percebam, né? São técnicas e estratégias que ajudam outros estudantes. As legendas, principalmente para os estudantes com deficiência auditiva e alguns surdos, né? A gente entende, né, que tem surdos que gostam da legenda, que usufruem da legenda, e os deficientes auditivos. Isso tudo ficou gravado lá naquele material que a gente vai deixar linkado aqui embaixo. A legenda, gente, ela é maravilhosa, porque você pode ler o que está escrito no ônibus, se você não saiu sem fone, pode acessar aquele material. Então, assim, a legenda é uma ferramenta de acessibilidade que foi pensada em algum momento para as pessoas com deficiência e para as pessoas surdas, e que hoje beneficia muitas pessoas. Vocês sabem disso, que às vezes vocês estão em lugares, não levou fone, está ali com o celular, quer olhar um vídeo, mas não quer que todo mundo ouça. A legenda já ajuda. Então, assim, hoje pensar em adequações também vai trazer melhorias para a prática de vocês. Dá um ajuste, mas vocês vão perceber isso, que muitos outros colegas vão se beneficiar com esses processos. Vamos lá. Então, orientações de atividade. A gente deixou gravado uma orientação, se vocês quiserem depois revisitar ela. Vocês lembram que, pelas orientações do Núcleo de Tecnologia e da CAPES, da UAB, nós temos que ter 4 pontos constituídos por atividades no ambiente virtual de aprendizagem e 6 pela prova. Então, nós pensamos nesta segunda atividade como valendo 2 pontos, porque o fórum, até aquela data, valia 0,5, a atividade valia 1,5, ali já deu 2 pontos. Faltam esses outros 2 pontos. Então, nós pensamos assim, de um jeito que vocês pudessem revisitar o material, porque para nós é importante que vocês leiam o material. E ao final, vocês vão ter constituído um resumo. Essa atividade 1 e 2, no final, elas vão ser um resumo que vocês vão ter das 2 unidades. Percebem? Então, são 4 questões e cada uma delas vale 0,5 pontos. E nós ainda tivemos o cuidado de que a questão 4, como é de preenchimento, cada item valesse 0,1 para que, caso vocês se equivocassem em algum preenchimento, vocês não perdessem toda a questão. Porque para nós, a nota é um lugar muito simbólico, porque o que para nós importa é que vocês efetivamente interajam com o material, revisitem, reconstruam, repensem, né? E, sobretudo, considerem, né, os processos de inclusão. Então, sempre partindo da leitura do material, pensando lá na adaptação de objetivos, a gente começou lá nosso encontro. Além de analisar os recursos, né? Porque a gente tem que ver o que tem possível dentro do espaço onde a gente está trabalhando, né? Recurso didático, recurso físico, recurso pessoal, né? A gente tem estrutura, tem rede de apoio, né? E possibilidades institucionais disponíveis, o que o professor necessita considerar em seu plano de ensino, né? Para que esse aluno possa ser incluído. Sobre a adaptação de conteúdos. Quais os tipos de adaptação de conteúdos que o material cita? E a questão 3. Caracterize adaptações de temporalidade. Só isso. Não precisa falar a lei que embasa, porque no texto não tem. Mas para que vocês saibam, o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem, a lei, né, brasileira de inclusão, que é a mesma coisa que o Estatuto, a Política de Educação Especial e tem o Decreto de 1999. E depois, o item 4, que é vocês completarem essas lacunas, né, que ficaram ali com palavras ou expressões. Lembrando sempre de salvar em PDF para que não configure, né, do que vocês fizeram, é uma segurança também para vocês e fica bem mais fácil da gente interagir para corrigir. Qualquer dúvida sobre a atividade que tem peso 2 e postagem até 24 de janeiro, vocês podem entrar em contato conosco. Porque a gente é humano, né? E a gente montou, colocou ali no ambiente, mas
a qualquer momento pode ter, né, alguma falha ou algum ajuste e é bem tranquilo também. Deixa eu colocar aqui. Agradecer a você que chegou até aqui, nos assistiu. Continua estudando, né, esse material. Assista esse vídeo, os vídeos anteriores. Tchau, tchau!